eles prendem essas pessoas com esses argumentos e depois eles estão presos numa seita e para sair é bem complicado, tá? Pegando ainda esse gancho da questão dos patriarcas, olha o que diz Deuteronômio capítulo 5, versículo 1 a 3. Então Moisés convocou todo Israel, ele disse: ouçam, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhes estou anunciando. Aprendam-nos e tenham cuidado de cumpri-los. O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, Você está mas lendo conosco. Deuteronômio? Capítulo 5, versículos 1 a 3. Mas conosco, com todos nós que aqui hoje estamos vivos, né? Então, cadê, cara, essa aliança com os patriarcas? Esse versículo já desconstrói essa falácia também. E novamente, Gênesis 5, do 1 ao 3. De 1 a 3. E Gálatas 3,17, a lei que veio 430 anos depois de Abraão. Depois de Abraão, patriarca. Exato. Ou seja, ele nunca poderia ter guardado isso se a lei veio 430 anos depois de Abraão. Deus fez uma aliança com ele, mas não tinha a ver com o sábado, não tinha nada a ver com a aliança feita com Israel. Tá? Vamos lá. Quarto argumento. E esse argumento... Ô Gleison. Fala comigo. Vou fixar um comentário ali. Assinei coisa... Ah, meu irmão, você vai ter que jogar isso fora, brother. Tu tem como pegar seu dinheiro de volta? Continua, dá moral não. Vamos lá. Esse argumento ele é mais forte, tá? E a gente precisa de um estudo que vai levar um pouquinho mais de tempo para explicar. Olha só. O sábado se encontra nos 10 mandamentos. Logo, ele é uma lei moral. Aquele argumento inicial. Logo, ele é uma lei moral que deve ser respeitada. Se nós não precisamos guardar o sábado, então podemos matar, roubar, mentir, ter outros deuses, etc. Né? E aí, como que responde isso? E aí? Essa pergunta é complicadinha. Não deveria ser tão complicada, mas a Igreja Adventista tornou ela complicada. Então a gente vai ter que prestar bastante atenção agora, pessoal, para vocês entenderem esse negócio aqui, bem importante, tá? Para você poder responder essa pergunta, você vai ter que entender de alianças, tá? E você vai ter que fazer algumas perguntas e responder essas perguntas. Então vamos entender esse negócio aqui. O que é uma aliança? Uma aliança é um contrato. Um contrato. Um acordo. Um compromisso. Exatamente. A aliança, ela envolve o quê? Um contrato, né? Só que esse contrato, ele tem o quê? Sujeitos, as pessoas que envolvem esse contrato, leis e sinais. Ok? Sujeitos, leis e sinais. Quais foram os sujeitos da antiga aliança? Deus e o povo de Israel somente. Deus não fez aliança com os amalequitas, Deus não fez aliança com os midianitas, Deus não fez aliança com os filisteus, Deus fez aliança com o povo de Israel somente. Textos base para isso, Êxodo 31:13. Diga aos israelitas que guardem os meus sábados, será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Êxodo 31:16 e 17. Os israelitas terão que guardar o sábado, ele e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Isso será um sinal entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés fazia parte de Israel, então Deus fez aliança com o povo de Israel, somente os sujeitos, as partes da aliança, Deus e o povo de Israel. Primeiro ponto. Segundo ponto, quais eram as leis da antiga aliança? As leis da antiga aliança eram todas as 613 leis da Torá. Não eram os 10 mandamentos, tá? Porque assim, ó, um contrato, como é que um contrato funciona? Você tem um contrato inteiro, com a letra pequena, blá, 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 e muitas vezes você tem uma minuta, você tem um resumo desse contrato. Os 10
mandamentos, eles eram um resumo das 613 leis da Torá. Entende, gente? Então, não eram os 10 mandamentos, eram todas as 613 leis da Torá, que eram as leis desse contrato do antigo concerto. Então, quando você quer guardar o sábado, e você já vai entender o que era o sábado dentro dessa aliança, você tem que abraçar todas as 613 leis da Torá. Você não pode tirar isso de contexto e falar, não, quero só guardar o sábado. Não, você vai ter que abraçar tudo. Esse contrato envolve tudo. E você vai ter que se tornar judeu, tá? A gente já vai falar sobre isso. Vamos lá. Inclusive, quando você estuda, né, a Torá com o rabino, ele vai te ensinar, por exemplo, até o simbolismo de 613 leis, 6 mais 1 mais 3 igual a 10. 10 é um resumo de toda a lei, dos 10 mandamentos. Tá? Isso é bem interessante. Vamos lá, os textos base para isso. Êxodo 24, versículo 7. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo e eles disseram, faremos fielmente tudo que o Senhor ordenou. Êxodo 31, 18. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as tábuas da aliança, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 34, 28. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. O livro da aliança, ou o livro da lei, era um livro que era colocado ao lado ali da Arca da Aliança e que andava junto com a Arca da Aliança. Dentro eram incluídos os 10 mandamentos. Inclusive, quando você vê, ó, só uma curiosidade, quando você vê essas figuras de Moisés com as duas tábuas de pedra dos 10 mandamentos, você vê aqui, muitas vezes, né, 4 mandamentos aqui, 6 aqui, ou 5 e 5 aqui. Tá, não era bem assim, tá? As tábuas, elas eram escritas frente e verso. Ou seja, todos os 10 mandamentos estavam em uma pedra e todos os outros 10 mandamentos estavam numa outra pedra. Por quê? Porque todo contrato tem uma cópia, entendeu? Então era uma para Deus e uma para o povo de Israel, só que as duas tábuas eram guardadas dentro da Arca da Aliança porque Deus não ia guardar em nenhum lugar, né? É algo físico, então eles guardavam ali, mas uma era uma cópia da outra, tá? Muito bem. Esse contrato que Deus estabeleceu com Israel, ele seguia a, a ordem cultural da época no Antigo Oriente. No Antigo Oriente, os contratos eram feitos dessa maneira. E a terceira parte desse contrato eram os sinais. E o sinal de um contrato ou de uma aliança era colocado no meio, exatamente no meio da minuta. Se você contar as palavras dos 10 mandamentos, todas as palavras dos 10 mandamentos, você vai ver que o sábado está bem no meio. Pode contar as palavras em hebraico. Ele está no meio dos 10 mandamentos. Porque ele era o sinal. Ele era o sinal contínuo. A gente vai falar sobre isso agora. Quais eram os sinais iniciático e contínuo na antiga aliança? O sinal iniciático, para você entrar numa aliança com Deus, né, fazendo parte do povo de Israel, você tinha que ser circuncidado. Você não poderia guardar o sábado sem antes ser circuncidado. Um judeu, ele é circuncidado, que é o Brit Milá. Ele é circuncidado no 8º dia, depois de nascido, né? No 8º dia. Aí, somente depois disso, essa criança pode fazer parte do Shabá. Ninguém poderia guardar o sábado sem ser circuncidado. Você tá Inclusive, repetindo isso demais. tem que falar isso. Por quê? Inclusive, quem que tentasse guardar o sábado sem fazer parte do povo de Israel, tá? Era morto. Pena capital. Isso está no Talmud. Eles não deixavam nenhum incircunciso guardar o sábado. Eles teriam que se submeter à circuncisão, entrar nessa aliança judaica e a partir daí, somente a partir daí, guardar o sábado. Vocês estão entendendo o que está sendo configurado aqui, gente? Vocês estão entendendo que o adventista ele está entrando numa aliança que não é dele? Lê aí, lê aí. Ele está guardando o sábado que não é o sinal que foi dado para ele. Ele é Lê aí, gentil. Gleison. Lê aí o comentário que eu fixei. Ah, precisa então passar os cerosos ali. Sim.
senão eles não podem guardar o sábado. Essa é a verdade. Gente, isso é o que está na Bíblia. O E Adventista diz o nem povo da fogo não Bíblia. podia acender, né? Nem fogo podia acender. Na verdade, você não podia fazer nada no sábado, você não podia nem sair do teu lugar, não podia sair de casa. Essa história de ir nas sinagogas ocorreu lá na frente, depois da construção do segundo templo, lá de Esdras, Neemias, né? Porque foi criadas as sinagogas para o povo aprender a respeito da Torá, mais perto da casa deles, etc. Mas antes disso, ali na Torá mesmo, no Pentateuco, eles não podiam sair do seu lugar, eles tinham que ficar paradinho ali, ó. Não podia fazer nada. Guardar o sábado, Adventista, você quer saber como guarda o sábado? Vai lá para Israel, veja como os judeus fazem.